Olá, uma boa noite a todos. Está começando o programa Força para Viver. Hoje teremos um programa especial, pois estamos aí às portas, né, às vésperas da celebração do mês de dezembro de 2020. Boa noite, irmão Regilânio. Graça e paz para você, meu querido. Boa noite, pastor Felipe. A graça e a paz do Senhor Jesus ao senhor e também a todos aqueles que estão iniciando o acompanhamento conosco hoje, de uma forma especial, e aqueles que estarão chegando agora, pastor. Amém, amém. E hoje vamos fazer um programa um pouco diferenciado, né? Na verdade, a ideia é terminarmos o nosso programa um pouquinho mais cedo do que terminamos de costume e queremos a sua participação, seu envolvimento aí no nosso programa, porque queremos hoje fazer um programa especial onde vamos compartilhar uns com os outros uma mensagem de Natal, uma mensagem de felicitação, uma mensagem falando, né, claro, alusivamente ao Natal de Cristo, ao nascimento de Jesus. E eu quero encorajar você a participar, a deixar uma mensagem de Natal, porque talvez você já está pensando, já está recebendo mensagens nesse sentido, mas hoje nós vamos ter a oportunidade de compartilhar uns com os outros. Quero cumprimentar desde já a irmã Gracinha, que está aqui nos cumprimentando. Boa noite, pastor Felipe e irmão Regilânio, graça e paz. Boa noite também para você, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, né? E você pode comentar aí através do chat, né? Deixar também a sua saudação, é sempre bom reforçarmos isso. E você pode, eu quero pedir também para que você dê aquela curtida e aquela compartilhada aí no vídeo, né? Inclusive, eu vou fazer isso agora, uma vez que estamos no ar, né? Temos o link, eu vou compartilhar já com algumas pessoas o link desse programa, ok? E eu quero começar fazendo menção ao texto, né, que se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, né? Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é um texto que sempre mencionamos quando falamos, né? Quando temos a questão do Natal, relembramos desse texto que fala: um menino nos nasceu, né? Também os textos que falam lá nos evangelhos sobre a questão do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E como eu estava compartilhando com a igreja nesse domingo, falando sobre o Jesus da Bíblia, né? Sobre conhecermos o Jesus da Bíblia e celebrarmos assim o Jesus da Bíblia. E esse é um dos textos, né? Um dos textos mais conhecidos aí no contexto natalino. Amém? Irmão Regilânio, como é que estão aí os preparativos para essas festividades do final do ano? Aqui em casa, o preparativo, a expectativa é mais familiar, né, pastor? Estamos numa época que, de qualquer forma, ainda temos que ter cuidado, temos que ter cautela, devemos, de uma certa forma, evitar andar despreparado, né? Época de festa, época de estar com a família, época de visitar familiares, mas é um momento também de cautela, isso a gente não pode esquecer. Mas a expectativa é de estar junto em família, eu, minha esposa, minhas filhas, né? Passagem rápida na casa da minha sogra, da minha mãe, algo rápido, já que não se pode estar muito juntos devido, de qualquer forma, a essa pandemia. Mas as expectativas são boas, pastor. Amém, amém. As minhas expectativas também, né? Embora esse ano eu estou assim um pouco não, estou bem distante aí dos meus familiares. Algumas
vezes já aconteceu de eu passar o Natal no campo missionário, e esse ano novamente aconteceu isso. Na verdade, se eu não me engano, a última vez que eu tinha passado o Natal fora do Rio de Janeiro foi o ano de 2014, se eu não me engano. 2014 foi a última vez que eu passei o ano que eu tinha passado o Natal longe, né, da família. E hoje, né, esse ano, novamente, eu estou distante. Né? Eu quero cumprimentar também o Adilson Júnior, que está aqui conosco, né, comentando também o irmão Bruno Ferreira, lá da cidade de Aurora, está dizendo aqui a paz do Senhor. A paz do Senhor também para você, irmão Bruno, e para todos os irmãos lá da igreja de Aurora. Então, como eu ia dizendo, né, minha expectativa ela é boa também, porque apesar, né, além dessa limitação da distância da família, nós temos a questão de que ainda é necessário isolamento, proibido a aglomeração. Inclusive, aqui no Ceará houve um decreto, né, especificamente sobre isso, de que durante as festividades de Natal e Ano Novo não pode reunir, se eu não me engano, um número maior de 10 pessoas. Né? Enfim, ainda temos que ter os cuidados com máscara, com isolamento e com tantas outras coisas. Então, isso também limita a festividades, né? As reuniões, as famílias estarem juntas, parentes, amigos, mas isso de maneira nenhuma nos desencoraja a estarmos celebrando, né, primeiro, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e que Jesus, ele nasceu. Né? Jesus, ele nasceu, ele veio ao mundo e ele trouxe a salvação para o ser humano. Bem, eu estou até com uma camisa personalizada aqui, de Natal, vou colocar aqui para vocês verem, que é uma camisa utilizada muito nas festividades natalinas lá em Vila Valqueire, né? Igreja Batista em Vila Valqueire, no Rio, as programações chamadas Viva Natal, okay? Todo mês de dezembro são várias atividades e várias programações relacionadas ao Natal. Eu quero cumprimentar também a irmã Márcia Conrado, né? Boa noite, a paz, né? Está dizendo aqui. O irmão Adilson está comentando também que tem lá no Rio também tem isolamento social e fazendo menção aí à PIB Viva, né, que é a nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Então, apesar das limitações, alegre, mais uma vez chegamos ao fim do ano, alegre porque podemos, né, expressar que Jesus nasceu, e alegre porque Deus, ele nos deu esse ano essa oportunidade de termos o programa Força para Viver, de aqui desenvolvermos amizades, inclusive novas amizades, como, por exemplo, a irmã Gracinha, né? A irmã Gracinha, isso, embora daqui de Juazeiro, eu não tinha contato com ela, eu não a conhecia, né? E eu fui me familiarizar com a irmã Gracinha através de Força para Viver. E aí, quando eu volto de viagem a vejo na igreja, ela até estava de máscara também, eu não tinha visto pessoalmente, só pela internet, ela, eu sou a irmã Gracinha, muito prazer, minha irmã. Então, me familiarizei, né? Pude me reaproximar de alguns irmãos de lá de Aurora, né? Como o Bruno, que muitas vezes nos acompanha, mas Chaguinha, que está sempre conosco, inclusive, não sei se daqui a pouco ela vai aparecer por aí, que eu lembro que quarta-feira ela é a última do culto, né? Então, quando a gente fazia na rádio quarta-feira, era comum ela chegar um pouco atrasada no programa por causa disso. Ou se de repente ela esqueceu, né? Porque mudou o dia. E outras pessoas que nós nos aproximamos através das mídias sociais, através das redes sociais. E a gente pode hoje falar do Natal com essas pessoas queridas, né? E como eu falei, a ideia é a gente poder compartilhar mensagens de Natal com cada um. Então, se você tiver uma mensagem de Natal que você queira compartilhar, você pode colocar aí no chat, que a gente vai ter todo o prazer de colocar aqui nos comentários, né? Colocar para elas serem lidas. E aí você deixa a sua mensagem de Natal aí no chat, no comentário,
para que abençoe a vida de outras pessoas. Está chegando aí também o irmão Rodilei Pinheiro, está dizendo aí graça e paz para você também. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. E outros irmãos vão chegando aí, ok? E claro, vamos ter a reflexão bíblica, né? Aliás, já começamos com um versículo bíblico e vamos concluir com Bíblia e oração, né? Porque quando falamos do Natal de Cristo, falar de Natal de Cristo é falar de Bíblia e oração, né? Não adianta eu dizer que o Natal é o nascimento de Cristo e ficar falando de Papai Noel, ficar falando de árvore de Natal, ficar falando de tantas outras coisas que não façam alusão a Jesus Cristo, ao seu nascimento, a sua obra aqui na Terra, a sua morte, a sua ressurreição e o nosso culto a esse Deus. A propósito, o comércio ele aproveita muito bem o Natal para que a movimentação aumente, né? Vendas, presentes, isso, aquilo, mas o essencial do Natal não é isso. O essencial do Natal é falarmos do nascimento de Jesus Cristo. E isso feito com nossa família, com os nossos irmãos em Cristo, precisamos fazer menção, precisamos fazer alusão ao nascimento do Senhor Jesus. Amém? E eu quero começar, então, deixando a minha mensagem de Natal, tá ok? Depois você pode deixar também a sua. É o seguinte, que neste Natal e em todos os dias do próximo ano, possamos fazer de Jesus o nosso melhor amigo, pois ele é o maior motivo do Natal e da nossa existência. Feliz Natal! Então, essa é a mensagem que eu deixo para você que está nos assistindo nesta noite. Amém? Que essa mensagem possa abençoar você e fortalecer o seu coração. Amém? E no decorrer do programa nós vamos lendo todas as mensagens de Natal que forem postadas aí no comentário. E, irmão Regilane, uma coisa interessante, né, que eu estava refletindo ontem, né? Ontem, novamente, eu me deparei com aquilo que nós já temos comentado ao longo desse mês de dezembro nos programas, que muitos estão, fazendo uma campanha para que os cristãos não celebrem mais o Natal, né? E aí faz-se menção de que antigamente lá, os romanos eles celebravam o nascimento de divindade pagã nessa data do dia 25 de dezembro e tudo mais, e por isso os cristãos não podem celebrar o Natal porque é festa pagã, e daí por diante, né? E aí eu fiz um comentário breve e objetivo, eu falei, olha, o fato de que antigamente eram celebradas divindades pagãs no dia 25 de dezembro, mas hoje nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, para mim é um motivo de glorificar a Deus, né? E fiz novamente aquela comparação, né? Seria como se o carnaval fosse cancelado, estabelecidos 4 dias de adoração a Deus, e aí nós iríamos deixar de de adorar a Deus nesses dias só porque antes era celebrada uma festa profana, né? Fiz essa pergunta e novamente assim a gente se depara com isso. E uma coisa interessante que eu fiquei refletindo é que se hoje os cristãos pararem de celebrar o Natal e pararem de falar do nascimento de Jesus, o comércio vai continuar com as suas atividades. O Papai Noel vai continuar sendo lembrado. Árvores de Natal vão continuar sendo montadas. Ou seja, tudo que acontece no Natal vai continuar acontecendo. A única coisa que vai ser cancelada vão ser os cultos das igrejas e vai ser essa palavra, esse apelo dos servos de Deus de falar do nascimento de Jesus e de convidar as pessoas
a colocarem a sua fé em Jesus. Nós temos sempre no programa a irmã Chaguinha, que ela participa, ela se converteu num natalino. E realizamos lá na primeira Igreja Batista da Convenção em Aurora, no ano de 2014, justamente o último ano que eu passei o Natal no campo missionário. A gente teve um culto, se eu não me engano, foi até no dia 23 de dezembro, né? E falamos sobre o nascimento de Jesus, falamos daqueles que celebram o Natal sem Cristo, ou seja, aqueles que no Natal se voltam para tantas outras coisas, né? E sabemos que isso é realidade, né? Falei sobre isso, mas falei daqueles que celebram o Natal com Cristo. Eu lembro que o apelo foi mais ou menos isso: você quer passar o Natal sem Cristo ou o Natal com Cristo? Aliás, a irmã Chaguinha já está comentando ali, né? Falei dela, ela apareceu, né? Estou ouvindo. E aí, no final, foi feito o apelo, né? E algumas pessoas fizeram decisões, entre elas, né? A irmã Chaguinha, que está aqui, boa noite, pastor Felipe, irmão Gedilane, graça e paz. Ela tomou essa decisão: eu quero passar um Natal com Cristo. E glória a Deus por isso, né? Então, se a igreja ela para de fazer isso, conversões deixariam de acontecer. Por exemplo, não sabemos se a irmã Chaguinha teria se convertido em outra oportunidade. Sabemos que foi nessa ocasião que o Senhor a chamou. Foi nessa ocasião que o poder de Deus operou. E aí eu penso, né? Se Deus ele não aprovasse, se fosse de fato um ato profano, quantas pessoas já se converteram? Quantas pessoas sensibilizam o seu coração? Quantas pessoas se reconciliam nesse período natalino? Ok? Então, se a igreja parar, tudo que acontece no Natal vai continuar. O Papai Noel, o comércio, as festividades seculares vão continuar acontecendo. Só a igreja não vai mais falar do nascimento de Jesus. E isso é algo que eu creio que é uma estratégia que o inimigo utiliza para que deixe de se falar de Jesus no dia 25 de dezembro. Para que o dia 25 de dezembro deixe de ser um dia em que os cristãos falam mais de Cristo e que as pessoas estão com o coração sensibilizado. O inimigo ele tem tentado de todas as maneiras acabar com isso. Por isso ele inventou Papai Noel, por isso ele incentiva pessoas a tomarem um porre, né, no Natal, a celebrar o Natal com gula, né? Gula é pecado também, viu, irmãos? Cuidado com a gula aí nesse Natal. E com tantas outras práticas pecaminosas. E aí ele tem visto, só que ele não tem conseguido, ele tem sido derrotado nesse sentido. E agora ele tem investido muito pesado em colocar essa dúvida na mente dos cristãos, em fazê-los achar que se eles celebrarem, né, o Natal, né, como o nascimento de Jesus, eles vão estar participando de uma festividade pagã. Mas isso é um engano do inimigo, porque celebravam entidades pagãs os romanos há mais de 1000 anos atrás. O que nós celebramos hoje é o nascimento do Senhor Jesus Cristo e o Cristo da Bíblia. Amém? Então, eu tive refletindo sobre essas coisas, né, irmão? O que seria, né? E aí eu gostaria que o irmão comentasse um pouco disso. O que seria se os cristãos parassem de falar de Jesus no Natal? Pastor, basta a gente olhar, primeiramente, desejar uma boa noite à irmã Gracinha, Chaguinha, né? É sempre bom estar ela, os comentários dela, né? É sempre uma benção. Pastor, se nós formos olhar para a Europa, por exemplo, a gente vê o que a Europa hoje vive por não mais falar de Cristo. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, por exemplo, essa data, tem até uma música de Natal em inglês, que foi até reformulada, né? Essa música foi reformulada justamente para que se evitasse falar o nome de Jesus. E nessa época, quem lembra, se parar para pensar, alguns tempos atrás, alguns anos, 8 anos mais ou menos, 6 anos, você chegava em lojas comerciais, até no shopping, você via um presépio, você via na loja um presépio. Então, esses presépios ali, em muitas das lojas, não tem mais. Você mal vê hoje em lojas, em alguns estabelecimentos comerciais,
não tem mais, coisas que você via antes. Então, isso foi sendo retirado aos poucos e quase ninguém percebe. Por quê? Porque isso faz refletir a espiritualidade, faz refletir o céu, faz refletir a sua condição de homem pecador, mesmo inconsciente, mesmo uma pessoa que não professa uma profissão de fé evangélica, mas quando você olha para uma manjedoura que está ali, né, imagens, mesmo que aquelas imagens que estão ali apenas para um enfeito, mas querendo ou não, ela vai lhe refletir, vai trazer um quebrantamento. E o povo de Deus, né, no nosso meio, ele tem deixado de entender isso. Você quer ver uma coisa interessante, pastor Felipe, que muitas vezes as pessoas acabam se enganando? Quando apareceu a estrela de Belém, os três cientistas, vou usar esse termo, né, os três magos, quando eles foram para lá, foram fazer o quê? Adorar e levar presente para alguém que nasceu. Quando o Cristo nasceu, um anjo apareceu a uns pastores de ovelhas para quê? Para que viessem celebrar esse nascimento, para que viessem se alegrar e levar essas boas notícias, essas boas novas a todos aqueles que eles conhecem. E como nós não temos a data mesmo em si, o dia em si, é como nós já conversamos aqui no início desse mês, né? Para que data melhor do que essa, aonde é retirado de cena esse Deus pagão e é colocado em cena o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem por nós, o Deus que se fez homem pelos seres humanos, pela raça humana, para que ela venha se arrepender, para que ela venha ter esperança. Ou seja, é uma luz que brilha mais do que qualquer sol, é uma luz que brilha mais do que Deus que foi adorado no passado. Então, quando a gente começa a ver isso, é justamente o que o senhor falou. Hoje, você for no shopping, foi em muitos centros comerciais, você não vê mais esse presépio, né? A gente não vê mais, ou seja, estão retirando, estão tirando, e nós não podemos nos calar. Nós devemos sim falar que Cristo veio, Cristo nasceu, e se essa data, o nosso Deus permitiu que essa data viesse a ser celebrada, é para ser celebrada ofuscando justamente isso, a adoração dos tempos antigos, né? São coisas que às vezes as pessoas esquecem, porque Cristo ele morreu, ressuscitou, mas para ele poder morrer, ele tinha que nascer, né? Para ele poder morrer e resgatar um povo seu, ele tinha que nascer. Então, isso é algo que devemos lutar, ficar firme e pedir a Deus misericórdia pelos irmãos que pensam o contrário. Amém. E eu vou começar a ler aqui as mensagens de Natal, né? O irmão Rodilei Pinheiro está dizendo o seguinte: Feliz Natal a todos os amigos e irmãos em Cristo, e que nesse Natal traga esperança para um tempo melhor, assim como foi naquele tempo turbulento quando Jesus nasceu. Amém? Irmã Gracinha também está deixando a sua mensagem aqui. Feliz Natal a todos os amigos e irmãos em Cristo. Que esse Natal, parece que assim, a mensagem dela não completou, né? Mas amém. Irmão Adilson Júnior também está ali vibrante e operante, dizendo: Feliz Natal, e que o nosso Salvador Jesus Cristo seja o principal motivo da nossa comemoração. Um abraço aos irmãos em Cristo. Amém? Você pode deixar aí no chat também a sua mensagem, ok, de Natal que você quer compartilhar aí com os demais irmãos. E é interessante, quando eu estava falando das celebrações de Natal em 2014, né? A irmã Chaguinha, né? Já que quem assiste Força para Viver já está bem familiarizado com ela, ela comentou o seguinte: foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Foi a noite mais maravilhosa da minha vida. Amém? Então, ela usou aí 2 vezes a mensagem, primeiro falando sobre o dia e sobre a noite. Amém? Estamos aqui, a Gracinha completando. Feliz Natal a todos, cheio de paz e muita esperança para todos. Amém? E deixa aí a sua mensagem de Natal, deixa aí seus votos, né?
uma palavra de Deus, uma palavra de bênção aí para os irmãos. E nesse Natal, né, vamos pedir ao nosso Deus, vamos pedir ao Senhor Deus que Ele possa preparar desde já esse ano de 2021 que está chegando, né? Então, nossa expectativa realmente é que no ano de 2021 possamos viver dias melhores. Aqui no próximo programa, dia 30, nós ainda vamos falar muito sobre isso, sobre esse ciclo que se encerra, que é 2020, e sobre o novo ciclo que se inicia, que é 2021. Então, não vamos falar muito sobre isso hoje, que o nosso foco vai ser, como dissemos, a sua participação, né? Você deixar a sua mensagem aí para os irmãos. A irmã Márcia Conrado está dizendo aqui, Feliz Natal para todos. Ok? Então, uma mensagem breve, objetiva, desejando Feliz Natal para todos. E tá assim, né? Alguns têm aquela mensagem mais breve, outros têm a mensagem mais elaborada. Então, deixa aí, se você gosta de elaborar aquela mensagem bem bonita, com votos, paz, saúde, amém, né? Agora, se você é aquela pessoa mais simples e que só quer deixar o seu Feliz Natal, então também é muito bom nós ouvirmos isso. Amém? A Chaguinha está comentando aqui também, Feliz Natal para todos os irmãos em Cristo. Amém? E uma curiosidade, irmão Reginaldo, eu vou compartilhar um pouquinho como a gente costuma fazer lá, quando eu estou em família no Rio, porque a gente se reúne, né? Na verdade, assim, dia 23 hoje já é o dia que bastante intenso, né? Que as pessoas já vão adiantando algumas coisas, temperando carnes, preparando as sobremesas, né? Que dá para embrulhar, guardar para depois, que algumas coisas ficam só para o dia. Aí dia 24, né? Quando se termina na parte da tarde de preparar a ceia. Então, quando dá umas 6 horas, aí a gente já faz aquele lanche, já começa a comer as rabanadas, panetone, algumas coisas. Por volta das 10 horas, costuma ter uma dinâmica, uma atividade, né? Um amigo secreto, às vezes, ou não, né? Ou alguma coisa nesse sentido. É feito um culto, okay? Então, leitura bíblica, oração, a gente canta alguns hinos, também celebrando ao Rei Jesus. E depois, nós então vamos para a ceia natalina, né? Quando dá meia-noite, a gente tem aquela prática de se abraçar, de dar o Feliz Natal uns para os outros. E é isso, né? Reunião em família, temos sim a ceia, né? Gostamos muito e é bom ter um dia no ano, pelo menos, que a gente faz algo especial nesse sentido. E é um momento de culto ao Senhor, né? Por aqui em Juazeiro do Norte, né? Primeira vez que eu estou passando o período de Natal, na verdade eu vou até... já passei na região do Sertão Nordestino, mas você, por exemplo, com a sua família, como é que vocês costumam fazer as celebrações? Para mim é um pouco mais diferente no meu caso, né? A gente se reúne, a gente brinca, conversa, ora, lê a palavra e participamos das ceias e depois vamos dormir. É algo mais restrito mesmo em nós, já que, de uma certa forma, a família mora distante, a sogra mora um pouco longe, minha mãe também mora um pouco longe, né? Então, assim, nós não temos... No caso do irmão, é só a família nuclear, esposa e filhos, mesmo... né? Tá. A gente Exato. reúne, né, na casa da mãe os filhos, e aí os filhos trazem os cônjuges, né? Maridos, esposas, filhos, né? Então, junta aí com bastante gente, né? É uma reunião, vamos dizer assim, maior, né? Que é realizada. Amém. Dia 25 também, né? Isso é do dia 24 do dia 25, eu comentei, dia 25 tem. Aí com a outra parte da família a gente faz um almoço especial. Agora, o que não pode faltar realmente é o momento devocional, o momento da parte espiritual.
espiritual. Amém? E eu gostaria de fazer uma reflexão. No último domingo a gente compartilhou até ali na PIB, convenção em Juazeiro do Norte, algo sobre a questão de conhecendo o Jesus da Bíblia. Ok? E eu gostaria de fazer uma reflexão ainda baseado nessa ideia, nessa temática, porque quando nós celebramos o Natal, nós precisamos celebrar verdadeiramente o Jesus da Bíblia, né? Precisamos conhecer o Jesus da Bíblia. Então, eu gostaria de fazer uma leitura, eu quero pedir para você me acompanhar nessa leitura, que se encontra lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Ok? Então já havia ali uma preocupação nesse texto do apóstolo Paulo com os irmãos estarem tolerando, né, sendo enganados e acabar voltando a sua mente a um outro Jesus que não é o Jesus que foi anunciado, né, predito primeiramente pelos profetas no Antigo Testamento, nascido, né, de uma virgem através de uma obra miraculosa do Espírito Santo e que era aquele que era anunciado pelos apóstolos. As pessoas estavam criando outro Jesus. E é claro que um Jesus verdadeiro só vai existir um, mas existem os falsos cristos. Existe o falso Jesus, que é aquele Jesus feito e criado pela imaginação do homem. E precisamos tomar cuidado para que a gente não comece a adorar a esse Jesus inventado. E para isso nós precisamos conhecer o Jesus da Bíblia. Nós precisamos nos voltar ao que a Bíblia fala e ela ensina sobre Jesus. Então nós lemos no início do nosso programa o texto, por exemplo, de Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde ali ele já falava: um menino nos nasceu. Nós lemos nos livros dos profetas do Antigo Testamento que eles falavam quais eram as características que Jesus ele teria, que ele seria descendente da tribo de Judá, que ele seria nascido ali em Belém da Judéia, que a virgem iria conceber e dar à luz a um filho, ele seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, haviam profecias, haviam ensinamentos. A Bíblia ela já falava no Antigo Testamento que o reinado dele seria um reinado que não teria fim, que ele seria da linhagem de Davi. Enfim, né, a Bíblia, desde os tempos antigos, ela já dava as características e ela dava as orientações para que o Cristo, quando nascesse, ele pudesse ser identificado. Então, precisamos conhecer aquilo que o Antigo Testamento ele já dizia e já profetizava a respeito de Jesus. Mas também precisamos conhecer o Jesus manifesto no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas Epístolas e até o livro de Apocalipse. Porque ali nos mostra que Jesus Cristo ele era perfeitamente Deus e perfeitamente humano, 100% Deus, 100% homem. Ali mostra que Jesus Cristo ele foi o único que viveu sem pecado. Mostra que ele foi o único, né, que, embora não tendo pecado,
ele poderia, até exatamente por causa disso, fazer o sacrifício pelos pecados da humanidade. Mostra que Jesus ele viveu um ministério onde ele ensinava, anunciava as boas novas do reino dos céus, realizava milagres, curas, né, curava os enfermos, expulsava os demônios e tantas outras coisas mais. O ministério de Jesus Cristo ele é descrito dessa maneira. Ele ensinava de uma maneira diferente. As pessoas ficavam maravilhadas do ensino de Jesus, porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Seus milagres também foram tantos que no Evangelho de João, o apóstolo João diz que muitas outras coisas Jesus fez, porém, né, não estão escritas nesse livro, porque se fosse dizer todas elas, nem no mundo inteiro caberiam os livros de todos os milagres que Jesus operou. Mas aqueles que estavam ali estavam descritos para que nós viéssemos a crer que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Jesus teve na sua vida, no seu ministério também, ele fez discípulos, ele escolheu. Teve 12 homens que ele escolheu para serem seus apóstolos, a quais ele ensinou, a quais ele caminhou junto e a qual ele enviou para que fossem testemunhas dele em todo lugar. E o testemunho dos apóstolos a respeito de Jesus é que ele também foi elevado aos céus. Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi crucificado. Os cravos foram presos em sua mão. A coroa de espinho foi posta em sua cabeça. E ali foi um sacrifício de entrega. Como o cordeiro era morto. Jesus foi morto como um cordeiro pelos nossos pecados. Mas a morte não deteve. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ele ressuscitou dos mortos. Ele apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu mais de 500. As primeiras pessoas que foram e viram o túmulo vazio foram as mulheres que foram levar especiarias, que foram levar incenso, que foram cuidar ali do corpo dele. E elas viram o túmulo vazio, viram um anjo. E Jesus apareceu ali também a Maria Madalena, antes de aparecer aos apóstolos. E a palavra de Deus diz que ele apareceu a cerca de 500 irmãos de uma só vez. Ele esteve 40 dias após a sua ressurreição, onde ele apareceu para várias pessoas. Apareceu para o seu irmão, seu meio-irmão, Tiago, que era filho de Maria, que ela teve com José. E após a sua ressurreição, e após esses aproximadamente 40 dias, que ele, depois de ressuscitar, está aqui nesse mundo ainda, ele foi elevado aos céus à vista de todos, conforme está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 fala sobre a ascensão de Jesus, né? Capítulo 1, versículo 9. E esse é o Jesus Cristo. E a Bíblia ela fala que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a Bíblia ela mostra também no livro de Apocalipse que Jesus voltará. Voltará como um rei, voltará de forma gloriosa, voltará de forma triunfante, voltará não mais como um menino nascido numa simples estrebaria, voltará não mais como um homem que vive humildemente, que vive uma vida ali pobre, sofrida, como ele viveu, e que vai padecer nas mãos de malfeitores, que vai ser maltratado, que vai ser morto. Não, ele virá de forma gloriosa, como um grande rei. E ali ele há de julgar as nações. Dia este que vai ser um dia de grande terror para aqueles que o rejeitaram, mas será dia de grande glória, de grande vitória para aqueles que nele creem, para aqueles que o aceitaram, para aqueles que o receberam como seu único e suficiente Salvador. E aí eu faço essa pergunta para você, quando Jesus vier novamente,
Jesus vier na sua segunda vinda, será dia de grande terror ou dia de grande glória para você? Você recebeu a Cristo já no seu coração? Você vai passar esse Natal como? Vai passar um Natal sem Jesus? Vai passar um Natal que vai ser só festa? Vai ser só a comida? Vão ser coisas inventadas? Vai ser talvez um Jesus inventado, porque o Jesus da Bíblia é esse como apresentamos, mas muitas pessoas têm inventado um Jesus que precisa de auxiliares, porque ele não é suficiente, então ele precisa de assessores para ajudarem ele. Esse não é o Jesus da Bíblia, não. Um Jesus que vive, né, que é apenas um ser humano, um líder social, que veio fazer uma grande obra, talvez um revolucionário político, ou coisas semelhantes. Esse não é o Jesus da Bíblia. A obra que Jesus veio fazer não foi somente uma obra social. A obra que ele veio fazer foi uma obra espiritual, que vale por toda a eternidade. Os apóstolos acreditavam nisso, num Jesus político-social. Queria somente libertar eles do domínio, da opressão do Império Romano e ser um grande líder para a nação. Mas Jesus, ele veio além. Ele veio para pagar o preço dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. E é nesse Jesus que eu quero convidar você a crer. É esse Jesus que eu quero convidar você, né? Quero encorajar você, quero desafiar você para que você convide ele para ser o Senhor da sua vida, para que você convide ele para nascer em sua vida, que esse Natal você possa passar um Natal com Cristo, que esse Natal possa ser uma ocasião que você possa dizer, como já foi compartilhado aí no chat, né? Foi o dia mais feliz da minha vida, porque foi o dia que Jesus nasceu em mim. Amém? Nós vamos orar. Quero cumprimentar aqui também a irmã Vera. Vera Eliseu está dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo, um Natal abençoado para todos os irmãos. Amém? E nós vamos orar. Bem, vou pedir então, irmão Regelane, nos dirigir a Deus nessa oração, agradecendo ao Senhor, né, por mais um dia, mais um programa e por esse Natal de 2020, que possa ser um Natal abençoado, que possa ser um Natal especial e que possa ser um Natal que muitas pessoas possam convidar Jesus para nascer em seus corações. Amém. Oremos, então. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por esse momento, Pai, que temos aqui nessa programação, onde vidas são edificadas, onde vidas, Senhor Deus, têm sido restauradas. Ó, Pai, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs nesse momento. Abençoa aqueles que irão assistir, Pai, essa programação no futuro. E em especial, te peço por aqueles que ainda não te conhecem, que o teu Espírito venha mostrar a eles o verdadeiro sentido do Natal, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha trabalhar em seus corações, em sua mente, para que eles venham entender o verdadeiro sentido, que o sentido do Natal é Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem por cada um de nós, Senhor. Ó Pai, repreende todo o mal sobre a vida do teu povo, Senhor. Que caia por terra não somente as mentiras de Satanás, mas também que caia por terra, Pai, todo o nosso intuito de querer buscar razões para onde não temos e não vemos, Senhor. Abençoa, Pai amado, o pastor Felipe, a sua família. Ó Deus, que esse Natal seja um Natal que nos traga verdadeiramente o entendimento de que sem Jesus Cristo nada somos e nada podemos fazer, Senhor. Essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando então o nosso programa Força para Viver. Quero agradecer a todos que participaram, você que deixou a sua mensagem de Natal,
você que está interagindo aqui conosco. Eu estou lendo aqui mais alguns comentários, né, os irmãos deixando o seu amém, né, quando a gente conclui, muitos irmãos dão o seu amém, né, e isso daí para mim sinaliza que as pessoas estavam atentas na palavra, né, e é interessante perceber isso, que durante a pregação as pessoas ficam quietas, né, o sentimento de reverência com a palavra de Deus, e aí quando a gente encerra, amém, glória a Deus, palavra abençoada. Então isso é um feedback muito gostoso que nós podemos receber. A irmã Marcia Conrado, a irmã Vera Eliseu, né? Muito bom ter a sua participação também, irmã Vera. Estão comentando aí a irmã Gracinha também, a irmã Chaguinha. Eu quero deixar um abraço, um Feliz Natal para cada um de vocês. O irmão Adilson está dizendo que Deus é bom o tempo todo, amém, né? Estamos aí vibrante e operante, glória a Deus. E deixar um abraço para todos também, né? Muitas vezes tem pessoas que não têm o hábito de comentar no chat, né? Então, quero deixar um abraço também para essas pessoas, para Maiara Parrar, que geralmente ela curte os nossos vídeos do Força para Viver, né? E tudo, mas prefere normalmente não comentar. Então, até hoje eu nunca vi ela comentando no chat, mas quase sempre ela interage, né, de alguma maneira aí com os nossos vídeos, né? Então Deus abençoe a sua vida. E outras pessoas talvez eu não consiga identificar, às vezes a gente vê aqui no sinalização, né, por exemplo, agora está indicando 6 pessoas, né, e algumas a gente identifica, outras não, mas um Feliz Natal para vocês, para toda a sua família, para cada um, que Deus abençoe, possam ser dias assim realmente alegres, abençoados e de muita paz para você e toda a sua família. Amém? Irmão Regilânio, Feliz Natal também para você, meu irmão. Um abraço para suas filhas, para sua esposa, que Deus abençoe cada um de vocês e dê mais uma vez esse Natal de grande alegria para o seu pai também, né? Que vocês têm cuidado aí com todo zelo, todo carinho, né? Silvânia, Larissa e a Letícia. Ok. Amém. Amém. Também, pastor, boa noite, Deus abençoe, né? Uma boa passagem de festividade. Eu sei que não é fácil estar longe da família, digo por experiência própria, passei vários natais longe da família, né? Mas o que tem confortado é saber que Deus, ele está conosco, estava comigo nas viagens, está contigo aqui também. Desejar um bom Natal para todos aqueles que nos assistem, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E a sua família também lá do Rio, né? Que Deus abençoe eles grandemente e abundantemente. Amém. Então, Feliz Natal para cada um de vocês. Nos encontramos próxima quarta-feira, dia 30 de dezembro, em mais um Força para Viver. Até a próxima.